Passando aqui para lembrá-los que no começo de todo especial de RPG, nós temos o episódio da nossa campanha que estamos desenvolvendo há 1 ano. Mas caso você queira pular, basta ir para 27 minutos e 35 segundos. Vocês três se viram quando aquela figura do monge tosse na presença de vocês. E vocês veem que toda a fisionomia dele muda. Vocês olham pra ele, ele agora possui um sorriso maquiavélico em sua face. Porém, aquilo que mais lhes chama a atenção são os seus olhos, brilhando numa cor intensa, vermelha. Eu, sinceramente, não esperava que o sucesso de vocês três seria tão retumbante. Mas, obviamente, o que esperar do último pertencente da Ordem dos Pacificadores do Caos, ou da cria renegada da tribo bárbara da Garganta Cortada, ou até mesmo do prodígio da Escola dos Bardos de Riel? Eu faço uma reverência, como se eu tivesse acabado de apresentar um show gigante. Creio que este corpo foi perfeito para poder observar de perto a ação de vocês e agora eu tenho confiança de que o tecido da realidade será salvo. E no piscar de olhos ele some. Alguém entendeu o que esse cara falou? Não, claramente era o próprio mago que transportou a gente pra essa merda de dimensão que tava disfarçado de monge. Maldito verme. Bom, não dá pra odiar ele de todo, porque ele ajudou a gente a derrotar a merda do dragão. Ah, mas dá. Tem aura ruim, dá pra odiar sim. E se sangra, dá pra matar. Então qual que é a ideia? A gente vai atrás do dragão? Ou a gente morre de sede aqui? Mestre, tem alguma colina, algum lugar que dê pra subir pra mim tentar ver mais ou menos esse terreno, esse deserto e tentar meio que identificar onde a gente tá? Cara, a fenda de onde vocês saíram daquela caverna, ela fica na encosta de um monte, que é tipo uma duna, assim, no meio do deserto bem alta, que dá pra escalar. Vocês olham pra si mesmo, assim, veem que estão com seus equipamentos, com exceção da lança do taverneiro, que tava nas costas do Draug, e ela se partiu ao meio quando ele foi arremessado na parede. Então, Draug, agora tu tá com uma meia lança nas costas. Certo, primeira coisa, nós precisamos buscar água e um abrigo. Não sabemos nada dessa terra, onde estamos. Bom, eu irei descobrir assim que subir até lá em cima. Me dê apenas 1 minuto. E eu começo a retirar minha armadura. Gabe e Draug, vocês veem quando, de repente, o paladino ao lado de vocês tá apenas trajando roupas de tecido, assim, comum, o que ele vestia por baixo da armadura. Aí a gente pode usar o elmo dele pra fazer uma janta. O elmo dele vocês não acharam. O quê? Ah, cadê o elmo? Provavelmente perdido nos escombros da taverna dentro da fenda. Esquece a janta. Cara, começa a escalar, né? Ok, só o Victório sobe? Cara, eu vou começar a olhar em volta, eu quero procurar que tipo de deserto é aquele deserto que tem uma palmeiras ou ele é completamente desolado e seco? De onde tu tá, ao lado da fenda, tu só vê a areia até alcançar da vista. E na direção que o dragão foi também nada. Nada. Então eu vou subir também. Com a minha habilidade de sobrevivência, eu consigo identificar algum ponto assim que eu posso cavar pra pegar água? Rola um D20 pra mim. 14. Tu coloca assim a mão no solo, tu vai meio que varrendo assim a areia até encostar de fato na pedra que está sobre vocês e tu sabe que aquele lugar não vê água há muito tempo. Pessoal, eu acho que a gente vai morrer de sede aqui. No que tu fala isso, tu olha pra trás e vê que já tá os dois subindo e escalando essa duna que tá atrás de vocês. Bora, Draug. Lá em cima deve ter alguma coisa. Fiquem à vontade, eu aguardo aqui embaixo. Quando vocês dois conseguem alcançar o topo dessa duna, vocês dão uma leve tremida. Por 360 graus, não importa pra onde vocês olhem, vocês só veem o mesmo deserto sem fim. Victorious, com o teu conhecimento em geografia, tu tem certeza de que esse não é nenhum deserto que tu já estudou das terras mapeadas. E nenhum artigo ou livro da Ordem continha algo tão imenso quanto esse deserto que tu tá vislumbrando. Certo. Com os teus conhecimentos básicos de localização, tu vê que o sol tem se distanciado à esquerda da fissura da fenda e tu consegue facilmente
localizar o norte, sul, leste, oeste de onde vocês estão. Tu olha pra cima, tu não vê nenhuma nuvem e tu não tem nenhuma indicação de vento, assim. Tá desesperadamente calmo e quente. Só que o sol, ele já passou do meio-dia porque ele tá se baixando. Tu percebeu isso do momento em que vocês saíram da fenda até esse momento, tu percebeu que o sol tem ficado mais baixo. Victorious, meu caro, se você tem uma magia de teleporte, nunca precisamos tanto dela igual agora. Ficarei devendo essa magia. Mas, bom, vamos para o leste. O sol nasceu de lá. Então, creio que devemos encontrar alguma coisa lá. E será mais fácil também andar com o sol nas nossas costas. Não entendi nada dessa sua lógica. Confia. Tomando cu. Sim, cara. E começa a descer. Drog, vocês já estavam se arrumando, preparando psicologicamente pra aventura que vocês vão seguir, quando tu lembra, como se algo te acertasse, assim, de um sonzinho, de pequenas gotas que caíam no chão da caverna quando tu se levantou. Ei, vocês aí. Eu lembro que talvez a caverna possa ter água. Já que a gente vai andar nesse sol, vamos tentar pelo menos pegar o máximo possível de água pra caminhada que a gente vai fazer. Caralho. Cara, a gente tem algum equipamento pra carregar essa água? Ah, a gente vai achar o elmo do Victorious lá embaixo e usa ele de pote. Pelo tamanho do capacete. Não vai dar água nem pra meia hora. Você bebe água? Eu achei que só bebia cerveja. Eu bebo mais do que só cerveja. Assim como sangue. Depende da situação. Tá legal, vampiro doidão. Vamos lá pegar água. Ok, vocês três entram de volta pela fenda na caverna e tem uma dificuldade imensa de se adaptar àquela escuridão, porém ela é facilitada por causa da luz do sol que entra tênue através dessa fissura que o dragão deixou. Facilmente vocês encontram nos destroços daquela taverna o elmo do Victorious, além de algo que vai ser muito mais útil do que o elmo propriamente dito. Vocês encontram vários copos, garrafas e até mesmo certos barris pequenos. Cara, eu vou começar a encher eles. Juntar o máximo de garrafas possível que a gente conseguir carregar, né? Afinal de contas, a gente vai ter que carregar essa bagaça na mão. E é isso por enquanto. Bom, já deixem elas aí no chão, debaixo das goteiras pra água ir caindo e eu vou ver o que tem lá da onde o dragão veio. Eu vou conjurar então outro globo de luz. Não funciona. Mia. Ih, rapaz. Caralho. Tá, eu olhei pra trás, olhei pra eles e tentei conjurar de novo, bem na frente deles. Não funciona. Fudeu. Esqueceu o feiticinho ou bardinho? Vitórios tenta conjurar qualquer coisa. Mestre, eu vou tentar conjurar luz. Cara, tu não sabe se é por conta da batalha que teve, tu tá cansado, só que tu não sente que tu vai conseguir conjurar qualquer magia. Caraca, sério? Tu não sente nada, velho. É como se a magia não corresse mais nas tuas veias, como tu aprendeu a usá-las durante teus anos na ordem. Cara, que merda. Uma coisa, tudo na caverna tá úmido? Não tem nada seco? Cara, o chão, ele é seco, tá ligado? Porque, tipo, o que tá úmido são as paredes. Então, tirando as goteiras aqui e ali no chão, tá tudo muito seco. Principalmente tudo muito queimado por causa do fogo do dragão. Uhum. Tem alguma peça de madeira parecida com uma tocha? Cara, tem vários pedaços de madeira pegando fogo ainda por causa da chama do dragão. Então eu vou pegar um pedaço de madeira, sei lá, talvez um pedaço de uma cadeira, enrolar um pedaço de pano ali na ponta e improvisar uma tocha. Aí eu vou e entrego na mão do bardo. Eu acho que o seu feitiço está pronto. Ai, mas agora eu não vou lá sozinho, não, cara. Sem minhas magias. Victorious, poderia dispor-me de sua companhia? Enquanto o Draug fica cuidando do abastecimento de água para a viagem que los aguarda, Victorious Phelps e Gabe Jirel embarcam naquele túnel. Vocês vão caminhando, vocês não sabem se andaram 500 metros, 1 quilômetro, 2. Só que eventualmente vocês veem que o túnel ele vai se abrindo, até que vocês de repente param e vocês sentem algo úmido no pé de vocês. Colocam uma tocha pra frente buscando iluminar o ambiente e vocês percebem que aquele túnel acaba numa espécie de lago subterrâneo. Agora sim. Bom, eu vou usar uma percepção pra ver se eu enxergo alguma coisa no fundo da água ou em volta. 15. Cara, tu observa a tua volta,
Teus olhos são bem atentos e no meio daquela escuridão, com o auxílio das 2 tochas, tu vê que o lago ele se estende muito além de onde a tua vista alcança. Tu olha pra água assim e ela parece escura, densa, mas tu pensa que é muito mais pela escuridão do local do que por ter algo ali embaixo. Talvez a gente possa improvisar uma jangada? O que você acha, Victor? Cara, eu tô tirando a armadura, o mestre. E eu vou tentar nadar até o outro lado pra ver se eu encontro alguma outra margem. Gabe, tu vai vendo enquanto o Victorious, ele apenas com os trajes normais de sempre, arranja a desculpa perfeita pra se molhar depois daquele calorão e pula na água, nadando. Victorious, eu não tenho certeza se é a melhor ideia que você já teve. Ele já tá na água nadando. Se tiver algum monstro aí, você não vai ter magia pra usar. Cara, tu vai nadando, tu vai dando cada abraçada, a água gelada faz tu recuperar um pouco as tuas forças depois daquele sol. Tu só vai olhando pra trás pra garantir que tu tá deixando sempre o bardo nas tuas costas. Tu vai nadando, quando de repente, Gabe, tu percebe que o Victorious voltou. Ele tá nadando na tua direção e ele chega na borda de novo. Vou abrir os braços assim, posição de... Ué, o que deu? Eu tô vendo ele de volta na minha frente? Cara, tu foi nadando em linha reta e tu parou onde ele tá. Isso daí é magia negra, eu vou voltar pra trás. Se você voltar pra trás, você vai voltar pra frente, cara. A gente tá preso aqui, fudeu. Isso aí deve ser só na água. Eu vou lá pro Draug e vou chamar ele. Tu vai deixar o Victorious no escuro lá, sem tocha? Não, eu deixei uma tocha no chão pra ele. Então, E aí, o que vocês acharam? a gente achou uma lagoa subterrânea e eu acho que ela deve ser amaldiçoada, porque deixou o Victorious meio burro. Vamos lá pra você ver. Mais burro do que ele já é? Difícil. Ele tá com uns papos estranhos. Tá, vamos lá. Deixa eu só pegar essas garrafas aqui e a gente vai. Tem que levar, eu vou ajudar ele também, vou levar alguns. Apesar que, teoricamente, as garrafas já estão cheias, então é perda de tempo. É, eu também não quero beber aquela água lá, não. Mestre, posso fazer um teste de conhecimento pra ver se eu me lembro de alguma vez ter ouvido sobre alguma magia ou algo assim? Faz aí, vê se tu lembra de algum conhecimento oculto da ordem sobre esse tipo de poder. 18, cara. 18. Tô bem na rolagem. Tu para um pouco assim, com aquela tocha, naquela luz, tu começa a pensar e a refletir que tipo de efeito poderia ser esse. Até que tu lembra de um conto muito antigo, é um conto lido pra crianças, de um lago, que não importa pra onde tu nadasse, ele sempre acabava no mesmo lugar. Tu não lembra exatamente de qual cultura tu leu aquilo, mas é algo muito antigo assim e de uma lenda acabou virando um conto pra crianças. O Lago Espelho. Bom, as histórias então eram verdadeiras. Melhor voltar antes que aqueles dois se matem lá em cima. Cara, eu pego minha armadura de novo e subo. Cara, no processo de tu se montar de novo e colocar a armadura, o Draug e o Gabe chegam. De novo, essa palhaçada de tirar, colocar armadura, tá difícil, hein? Eu sei que você tá gostando. Eu olho pra eles e falo, eu creio que encontramos o Lago Espelho. Eu acho que vocês já devem ter escutado a história do lago, que não importa pra qual direção você nade, você sempre retorna ao mesmo lugar. É, Gabriel, eu acho que realmente ele tá meio louco. Não, até que faz sentido. Eu já estudei sobre esse conto, mas, bom, nunca ia imaginar que ele fosse real, realmente. Ai, que utilidade ele tem, então? Eu não faço a menor ideia do que a gente pode fazer, senão seguir o plano inicial. Bom, é o que eu penso. Vamos sair logo dessa caverna? Vocês têm conhecimento dessa coisa mística aí, sabe? Não tem nada no fundo desse lago. E se o Lago Espelho apenas for um espelho na frente, mas não embaixo? Isso que o Drago falou pode ter algum sentido, pode ter alguma coisa no fundo ou nada. Então a gente nada pra saber se tem nada. Bom, na pior das hipóteses, eu tô entrando no lago de novo, só que dessa vez com armadura. Tem certeza? Absoluta. Se der ruim, eu tiro ela. E você perde a... Tu vai entrando e a partir do momento em que tu não consegue mais encostar no chão, tu submerge. Pera. Caralho, acho que eu fiz merda. Vem buscar a gente. Não, tu consegue voltar pra trás, só que tu se afoga um pouco e sai tossindo, assim. Que é isso, Vitória? Um leve cagaço. É, realmente, ele tá meio louco.
Mas por que é só fundo, não tem nada? Eu achei que você tinha descobrido alguma coisa. Eu não sei se eu descobri, é aí que tá o medo, caralho. Que isso? Ele descobriu que se ele entrar na água com a armadura, ele vai se afogar. Ai, pelo amor de Deus. Então eu dou uma afrouxada na armadura o suficiente pra que eu consiga escapar caso dê ruim, mestre. E tu tá disposto a deixar tua armadura no fundo desse lago. Eu tô. Mas tu é burro, hein? Por isso que eu não uso armadura. E quem disse que você não vai comigo, Drago? Vem logo. Gabe, tu vê novamente na situação de ficar sozinho com as tochas esperando na borda desse lago. Vocês dois imergem, vocês vão mergulhando cada vez mais fundo nesse lago, até que de repente vocês veem uma leve luz lá embaixo. Vocês dois se olham entre si, mais animados assim, e vocês vão nadando com mais força, quando, Gabe, de repente tu vê os dois emergindo na borda do lago. Ah, não fode. Vou olhar com aquela cara assim. E no momento que vocês emergem, o peso da armadura faz o seu papel e tu submerge de novo. Não, cara. Joga e me segura. Me puxa, me puxa. Cara, sabe aquela cena quando a criança cai na piscina e o pai mete a mãozona pra puxar? É isso que eu faço. Pego a mãozona e puxo ele e tento jogar pra margem. Vocês dois saem na margem do lago. Victorious, tu tá cuspindo água de novo. Essa porra é o Lago Espelho. Tá. Vamos pelo deserto, mais fácil. Dessa vez, pelo menos, tira a armadura, né, ô inteligência? Se decide, ou eu tiro ou eu fico com ela. Você tá gostando de qual jeito? Olha, eu não sou tão burro a ponto de entrar no rio com peso do jeito que você tava, né? A intenção era afundar e sair do outro lado mais rápido. Só que a merda do outro lado é aqui. Vou fazer uma balada sobre essa merda. Cara... A balada dos afogados do Lago Espelho, tá ligado? Cara, eu tô saindo dessa porra. Já deu de Lago Espelho por um dia pra mim. Vocês, então, três, saem daquele lago e vão indo em direção à caverna, onde vocês pegam o máximo de água que vocês conseguem levar. O sol agora já tá quase no limiar do horizonte. Então tá anoitecendo. Cara, sigo andando com o plano. Eu quero chegar ir até o leste pra ver o que a gente encontra. Mas agora que tá anoitecendo, o deserto é muito frio pra gente conseguir sobreviver. Ainda mais com essas roupas molhadas. Você quer arriscar andar amanhã durante o dia? Merda. Tá, vamos assim mesmo. Vocês caminham por muito tempo. Já tá madrugada, estranhamente não tem vento algum. A temperatura ela está mais amena, mas não o suficiente para vocês sentirem frio. E vocês apenas respiram e caminham. Respiram, caminham. Respiram e caminham. Tô começando a achar que isso aqui é o deserto espelho. Daqui a pouco a gente vê a entrada da caverna ali na frente. Até que de repente vocês três começam a sofrer de alguns níveis de alucinação. O quão cada um será afetado, D10 que vai dizer. Quanto mais perto de 10, mais afetados. Quanto mais perto de 1, menos afetado. 5. 3. Tirei um. Tô safe. Gabe de Ruel, enquanto tu vai andando, de repente, tu sente uma brisa na direção das tuas costas. Tu coloca a mão assim na nuca, tu fecha os olhos por um momento, e de repente quando tu abre, não está mais de noite, está de dia. Você não está mais num deserto, você está numa pequena estrada que ligava o pequeno povoado de onde tu morava ao castelo da famosa escola de bardos de Riel. Você está nos seus 14 anos, está andando com um misto de nervosismo e entusiasmo, porque hoje é o dia do seu teste para ver se você pode entrar nessa famosa escola de mágicos músicos.
Você vai caminhando, alegre, nervoso, com o coração batendo forte, quando você chega na entrada desse castelo. Bom, depois de me apresentar pro porteiro, o cara da entrada, faz eu assinar meu nome num caderno e eu subo uns 10 lances de escada para chegar na sala que ele me indicou, onde ia estar o diretor fazendo o discurso inicial, motivacional, para quem fosse prestar ali o teste. Então eu sento naquela sala muito luxuosa, muito bonita, com muitos outros jovens, alguns mais velhos do que eu, alguns da mesma idade, pouquíssimos mais novos. Todos estão sentados em cadeiras acolchoadas, viradas para um pedestal, assim, um lugar onde tem muitos instrumentos, bem um palco mesmo. E lá em cima o diretor da escola de bardos de Riel está se preparando para falar. Eu sento e começo a esperar. Sento mais afastado, assim. Nunca fui um cara de muitos amigos até então, mas um garoto senta do meu lado e começa a conversar comigo, perguntar coisas da minha vida, perguntar de onde eu vim, perguntar que tipo de instrumento eu tocava. E eu percebi que ele era um cara que sabia falar muito melhor do que eu e eu tava meio com vergonha, assim, ainda. E esse cara, o nome dele era Jorge de Riel, e ele vivia em um povoado vizinho e ele foi meu amigo durante todo o curso. Tem muitos anos que eu não vejo e foi lá que a gente se conheceu. Enquanto tu tá conversando com Jorge, tu de repente tem uns flashes. Tu se vê tocando numa taverna, depois tu se vê no meio de uma floresta, sendo atacado por um grupo de goblins. De repente tu tem outro flash e tu tá numa caverna escura lutando com um dragão. De repente tu tem outro flash que tu tá andando num deserto. Tu vai tendo vários desses flashes e aí de repente tu tá em cima do palco, que é a hora da tua apresentação. Tá, eu vou olhar em volta. Tem muita gente onde eu tô. Cara, tem todos os candidatos que se inscreveram e foram aceitos para esse teste. Chego, faço uma reverência meio desajeitada. O meu alaúde tá nas minhas costas. Tem um lá, muito mais bonito, muito melhor do que o meu, da escola, mas eu prefiro usar o meu mesmo assim. Então eu sento na banqueta e eu começo a tocar uma música que até onde eu sei foi composta pela minha mãe. E era uma cantiga animada sobre uma árvore. Ela era um pouco sinistra, falava de uma árvore de pessoas que eram enforcadas, mas no fim da música trazia esperança. Era uma boa música e todo mundo gostou bastante. E você fica intertido e ao mesmo tempo se perde nessa memória, nessa lembrança, nesse sonho lúcido e ao mesmo tempo tão abstrato de talvez um dos primeiros momentos que tu sentiu que tu tava fazendo algo que realmente tu vai fazer pelo resto da vida. Draug, tu vai caminhando no deserto e aí tu vê lá adiante uma floresta. Não entende muito bem, mas pelo visto o Victoria estava certo. E tu vai caminhando assim até que de repente tu nem nota que tu tá sozinho, sem teus companheiros. E tu vai passo a passo entrando pra dentro daquela floresta. Tu olha pra baixo e tu vê que tu tá com teu corpo de 15 anos. Começa a chover, trovões por todos os lados. Tu começa a correr entre as árvores e tu sabe que dessa vez vai ser difícil, porque hoje é a primeira noite da tua peregrinação. Droga, o que eu vou levar pra eles? Eles não me aceitam como um bárbaro, mas eu sou valente. Eu consigo lutar, mesmo com esse corpo raquítico aqui. Mas tem algo de estranho, merda. Eu preciso... Aí nisso dá uma trovoada bem forte. O corpo estremece por completo, paralisa. Me dá uma sensação de que eu não posso olhar pra trás de jeito nenhum, como se algo estivesse me observando. E eu fico estático durante alguns segundos, até que dá a segunda trovoada e eu saio correndo de novo, disparada pra qualquer canto. Cara, tu sai correndo em meio à chuva, ao vento, ao frio dessa noite, nessa floresta que tu aprendeu a gostar e a conhecer cada árvore, até que de repente tu tropeça numa raiz, cai no chão, um trovão surge no céu, aquele som ensurdecedor te abafa os ouvidos, tu olha pro lado e tu tem a nítida impressão de ver uma figura
entre as árvores. Aquilo te arrepia e num segundo tu começa a ter flashes que vão desde momentos de bebedeira em tavernas, das mais diversas, até a sensação dos teus punhos ardendo e dormente depois de uma batalha contra algo que tu não tem certeza do que é, até mesmo uma sensação de amparo e até mesmo de um certo carinho por um local acima das montanhas que pôde te recolher num momento muito difícil. E todos esses flashes vão aparecendo na tua cabeça até que de repente tu olha pra baixo e tu vê que o chão dessa floresta se transformou num deserto. As árvores são as mesmas, porém não existe mais grama nem folhas secas. É apenas uma terra árida. Tu olha pra cima e tu vê um sol entre as árvores e tu não sente mais o vento ou a chuva que tu estava sentindo há alguns instantes atrás. Victorious, tu tá caminhando, tu olha pro lado assim, tu vê que tanto o Gabe quanto o Drogo, eles estão meio que no automático, assim. Eles estão caminhando, até mesmo estranhamente sincronizados. Tu pensa que é normal, é uma jornada distante, não vamos gastar energia conversando. Até que de repente tu sente algo, um arrepio que percorre toda a tua espinha. E durante alguns segundos, tu olha pro lado, tu vê que tu tá vestindo o traje tradicional da tua ordem. Você está com a piedade ensanguentada em suas mãos, seu escudo torcido no braço esquerdo. Você olha pro lado assim, você está no meio de uma guerra. Aquilo te arrepia, te estremece. Quando de repente brota na tua frente um ser vestindo um traje que você sabe muito bem a quem pertence. E numa investida rápida com uma lança, ele vai na sua direção. Cara, quando ele investe contra mim, eu me encho de fúria, cara. E eu apenas grito, infiel! E desembanho pra cima dele, cara. Eu tô indo com tudo. Cara, tu passa a piedade de cima pra baixo e é incrível. Ela passa lisa pela lança, pela armadura, pela carne deste herege, deste pagão, deste filho do abismo. E no meio do êxtase, do furor, de repente tu se vê de novo naquele deserto. Tu tá com dificuldade de respirar, tu olha pra cima, tu vê que já é dia, você não sabe quanto tempo você está caminhando, você olha pra si mesmo e não acha nenhum reservatório de água. Tu procura, teus companheiros estão os dois deitados, inconscientes no teu lado, e tu vai tentando, passo a passo, engatinhando no chão, tentando ir um pouquinho mais pra frente. E até que tu cai no chão com a cara na areia. Tu não tem consciência se vocês estão caminhando há algumas horas, há alguns dias. Já passou mais de uma semana. Tudo que tu consegue lembrar antes de ficar inconsciente é de um barulho de cascos. Eles se aproximam, se aproximam, se aproximam, até que de repente chega bem perto de ti. E tu, com o canto do olho, tu vê quando um homem salta deste animal. Você apenas consegue observar suas botas e o mundo fica escuro. Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Bem-vindos a mais um especial de RPG. Espero que tenham curtido a aventura de hoje. Tem muita história ainda pra correr, muitas coisas ainda pra acontecer com esses três tapados aí que passaram meia hora num lago que não levava a lugar nenhum. Foi muito bom, cara. Para que proporcionando uma das cenas mais engraçadas da noite. Fica a dica, nunca siga a opinião de um bárbaro. Não dessa forma. Não vale a pena. E hoje estamos com a taverna inteira reunida aqui pra falar, obviamente, talvez do RPG que mais marcou a gente como um grupo. Vamos falar hoje de Call of Cthulhu. E obviamente que eu não preciso apresentar a mesa que todos vocês já conhecem e ouviram nessa nossa aventura no começo. Então eu só vou lembrá-los de que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa no Instagram, Facebook e etc. E caso queiram
quiseram entrar em contato conosco, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar na insanidade de Cthulhu. Cara, se você conhece um pouco o Café na Taverna e ouviu os programas da temporada passada, você sabe, caso não, vou relembrá-los aqui, que esse grupo se formou, esse grupo se conhece por causa de Call of Cthulhu, de uma campanha mestrada pelo nosso queridíssimo paladino aí, o Felipe, lá no longínquo ano de 2018, quando tudo isso começou, quando não estávamos em uma pandemia mundial, mas isso é outra história, onde nós se reunimos de forma online, via Discord e Roll20, pra jogar, dar risadas nesse sistema que é maravilhoso. Mas vamos começar do básico. Felipe, nosso mestre, consegue falar pra gente o que é Call of Cthulhu? Call of Cthulhu é um jogo de investigação e horror cósmico baseado nos contos do nosso querido, mas nem tanto, mais querido ainda assim, H.P. Lovecraft, que basicamente coloca investigadores, humanos meros mortais, normais, lidando com situações místicas ou tecnológicas que envolvem cultos a deuses cósmicos, alienígenas antigos. E nessa treta toda, os investigadores eles têm que lutar para sobreviver, para no muito tentar impedir que o plano dos cultistas se realize, certo? Ou lutar principalmente para não perderem a sua querida sanidade, pois a nossa mente ela é muito limitada. E às vezes no Call of Cthulhu, que é uma coisa bacana, que ele traz essa mecânica de sanidade, que diante de uma verdade tão grande, que ela quebra a noção de realidade e a nossa bolha de segurança, a mente do investigador ela frita e ele enlouquece. Então os cenários em Call of Cthulhu são nem um pouco assim felizes. Esse é o famoso horror cósmico, né? É a pequena mente Exato. humana ali em conflito com criaturas inconcebíveis. E só de ouvir o nome, você é pequeno demais para compreender e causa a sua própria loucura. Então, basicamente, Call of Cthulhu é um jogo onde você luta contra fãs do Zack Snyder. É um jogo onde você luta com criaturas que você não tem nem 0,0000,1% de chance de vencer, mas você tenta. Call of Cthulhu é aquele jogo onde, galera, vocês não derrotam o vilão no final, tá? Vocês se fodem e é isso aí mesmo. Geralmente você morre, fica louco, alguma coisa assim. Há exceções, né? Eu acho importante falar também que, tipo, nem toda campanha de Cthulhu vai ter o Final Boss Cthulhu. Tipo, a gente jogou uma campanha bem atípica que durou quase 2 anos que não teve o Cthulhu no bagulho. Teve outras entidades cósmicas lá que existem, né, nos contos do HP, mas não exatamente Cthulhu. Tipo, muitos mestres gostam de explorar o próprio Cthulhu nas suas campanhas, mas, tá ligado? É tão grande que é complicado e não é tão necessário, assim, ele pra ser uma campanha muito foda e que vai dar medo nos seus jogadores e tudo mais. É um jogo de terror, tá ligado? Mas melhor ainda, de terror cósmico, que é mais bizarro. Exatamente. E, cara, horror cósmico, terror cósmico, a mitologia Lovecraftiana é algo tão rico, que tem um material fonte tão bom, material fonte, não seu autor, que merece um programa próprio. Então a gente não vai se alongar muito nos pormenores do que o Lovecraft criou. Caso você queira ter uma experiência com isso, obviamente leia os livros do Lovecraft, ou assista a série Lovecraft Country na HBO, ou ainda, caso queira ter uma experiência do Call of Cthulhu, recomendo que você ouça também o Nerdcast de RPG, que representa bem, assim, isso que o Gá falou de ser um terror, um jogo de terror. E é aí que eu quero fixar, porque Call of Cthulhu talvez seja o jogo de RPG de terror mais famoso, ou o cenário mais famoso, mais conhecido pelo grande público e até mesmo pelos próprios amantes de RPG. Porque é exatamente isso que eles descreveram. Ao contrário de D&D, o próprio Tormenta brasileiro, ou qualquer outro tipo, até mesmo Cyberpunk, são todos cenários onde você tem o potencial
de derrotar qualquer um que o mestre estipular, em 95% dos casos. Ah, mas é alguém muito poderoso, de algum nível muito acima. Cara, mas tipo, dependendo da campanha, da forma que for abordadas as regras, da forma como tu evoluir teu personagem, é muito improvável que haja num cenário convencional como D&D, Cyberpunk e esses outros que eu citei, onde tu não tenha o potencial de derrotar qualquer um, ou do teu grupo ter o potencial de derrotar qualquer um. E geralmente nesses sistemas, os personagens, na maioria das vezes, são feitos como máquinas de matar, né? É mais um RPG que é focado nessa batalha, nesse negócio de ser forte o suficiente e de você upar suas habilidades. O Call of Cthulhu, ele foca muito menos em atributos e deixa pra focar mais em habilidades cognitivas, tá ligado? Pra você conseguir decifrar enigmas, pra você conseguir interpretar coisas que seres humanos normais, assim, sem nenhum estudo, nenhuma interação anterior, assim, conseguiria facilmente. Então, como é um jogo de muita investigação, e o pior, é uma investigação de algo que vocês nem têm certeza se existe, sabe? É uma investigação de coisas, às vezes, etéreas, livros milenares e coisas incompreensíveis. É muito mais importante seu personagem ser mega inteligente e lógico, ou não tão lógico assim, mas inteligente e pensar fora da caixa, do que ser muito porradeiro, tá ligado? Claro que pode ser muito útil você ter um personagem que seja fisicamente forte, que saiba lutar e que atire muito bem no Call of Cthulhu, vai ajudar, mas não é o foco, não é esse combate. Exato, porque no Call of Cthulhu a gente tem uma situação engraçada que, na maioria dos casos, o objetivo principal é evitar a luta. Sim. Obviamente que sempre há exceções, porque a gente tá falando de um universo onde qualquer um pode ser mestre, qualquer um pode criar. Mas dentro da lore clássica de Lovecraft, a luta é sempre pra impedir que tenha uma luta. Então, geralmente dentro do Call of Cthulhu, o objetivo geral assim vai ser lutar contra alguém ou algum ser menor que está tentando trazer o chefão, o boss. Tu não quer que chegue o boss, porque se chegar o boss, tu não tem o que fazer. Perdeu. A luta é para evitar que chegue o inimigo. E esse pode ser representado por 1 milhão dos deuses Lovecraftianos, ou pela própria figura do Cthulhu, ou qualquer outro, assim. É interessante que num combate, num D&D da vida, por exemplo, você vai perder ali numa batalha no máximo uns pontos de HP e você vai descansar e vai estar tudo tranquilo. No Cthulhu, se você vai enfrentar umas criaturas que fogem minimamente assim da realidade já conhecida por vocês, já vai tomar uns pontos de sanidade ali, que seu personagem vai ficar baqueado. Isso aí vai interferir na sua própria atuação até o final da campanha, sabe? Tipo, até tem como você dar uma acalmada no seu personagem, recuperar alguns pontos, mas o negócio é que você vai enlouquecendo, não é todo sistema que tem essa mecânica de sanidade. Que você vai ficando louco. Sanidade eu acho que seria um dos diferenciais desse formato de jogo, porque exatamente como tu falou, num D&D clássico, como o cenário que a gente fez no especial de RPG passado, estavam os três numa caverna, de repente surge um dragão. Vamos partir pra cima. Cada um já foi fazendo sua ação, espada, e machado, escudo. Dentro do Call of Cthulhu, ele coloca muito essa característica da sanidade mental dos jogadores. Se o cara ele vê algo muito louco, muito maluco, ou passa por uma experiência muito traumatizante, não é por nada que ele vai passar por aquilo. Claro que ele pode ser muito sortudo nos dados e passar tranquilo, mas tipo, existe um peso, existe uma consequência pra tudo que tu vê ou faz, como o caso que a gente vai citar mais tarde da nossa campanha, que é, por exemplo, algo bem interessante que pode acontecer em campanhas que é, beleza, é o oculto, é o Cthulhu, ou seja lá quem esteja, e eu quero aprender sobre isso, eu quero conhecer, eu quero ir atrás, que é também outra maneira, ter uma progressão no jogo, que não é tu tentando impedir, agora tu quer entender, e tu quer ir atrás, e tu quer mergulhar nessa loucura, que é um dos jeitos que você como personagem pode percorrer. É o bacana do Cthulhu, porque no jogo em si, na verdade, em D&D a galera quer cair pra porrada, eles são máquinas de matar, mas em Call of Cthulhu você não é a estrela do jogo. O investigador, ele é apenas um grão de areia, ele não é nada, ele não tem um poder de mudar alguma coisa. Então, quando ele vê algo que a mente dele não consegue calcular, ela não consegue estruturar como aquilo funciona, ela frita. O investigador trava. É tipo um livro que eu amo do Lovecraft, que é muito bom, que é A Cor que Veio do Espaço, onde a criatura, ela não pode ser imensurada em nenhuma forma, ela só consegue ser descrita como uma cor, e ainda assim é uma cor totalmente diferente de todas as outras cores. No livro é muito bacana, ele não consegue, assim, te passar
como seria aquela cor, você imagina 1000 maneiras diferentes, entendeu? Tem várias interpretações da cor na internet, mas nenhuma delas é a real forma da criatura, é apenas o que a gente, como humanos, conseguem compreender. E é isso que é legal do Cthulhu. É aquele negócio, né? É impossível você inventar uma cor nova. Exato. Todas já existem. Você tenta inventar, você fica meio pirado. Já. Você vai usar com base coisas que você já conhece. E quando é alguma coisa que você não conhece, ou a sua mente vai excluir ela do quadro e você vai desmaiar, ou você vai enlouquecer. E o horror cósmico, o Call of Cthulhu, ele brinca muito com isso e é aquela coisa, tipo, é uma paradinha do Test Spot Hidden. Às vezes é melhor você não ver do que você vê. Ao contrário dos RPGs, quando você joga a percepção, você quer ver. No Call of Cthulhu, você não quer ver. Exatamente. Às vezes, quando você tem a chance de fechar os olhos pra não ver alguma coisa, você fecha. Você tem que pensar muito bem no que você quer ver. Porque dependendo do que você escolhe ver, você pode se arrepender amargamente. Mas dependendo também do que você vê, você pode ter um grande ganho. Aí vai de você escolher a partir do risco, né, que você quer tomar. Depende do ponto de vista também esse ganho. No caso do Doug, ele foi ficando meio doidão na nossa campanha e ele conseguiu fazer mágica. Característica mais interessante, assim, porque às vezes a gente fala, não, horror cósmico, ações indescritíveis e deuses e criaturas, só que bem na real, isso pra mim é a parte menos interessante de Call of Cthulhu, pessoalmente. Eu acho que, tipo, o que torna esse jogo tão interessante, tão atrativo pra mim, que eu acho que pode atrair o ouvinte, é o fator que a gente já mencionou, que é investigação. Acima de tudo, Call of Cthulhu é um jogo de investigação. Sim. Tanto que ele pega muito aquela era vitoriana, aquele período bem Sherlock Holmes, e são mistérios, coisas incalculáveis, tu tem que pensar, geralmente são enigmas que tu tem que decifrar pra conseguir resolver, de fato, o mistério por trás de toda a trama de Call of Cthulhu. E é algo muito bacana, assim, porque se for um mestre bom, como a gente teve, mano, é tenso, é incompreensível, porque às vezes tem algumas situações que o mestre pode colocar que tu chega e beleza, tudo que eu pensei estava errado. Eu tenho que repensar todas as minhas teorias e cálculos, tá ligado? É basicamente tu jogando quando o Lost era bom. De cada dica, cada trecho, cada micro fala de algum NPC ou micro dica que o mestre dá de alguma coisa que tu viu ou não viu, ou sentiu ou ouviu, tem que ser levado em consideração. Então se tu mergulha nesse jogo, pra mim que é o que mais me atrai nessa temática, é de fato investigar, é pensar, beleza, o que está acontecendo, como está acontecendo, por onde está acontecendo, existe um motivo, porque às vezes falando só de entidades cósmicas e de loucuras, pode parecer que é algo meio batido, beleza? Então todas as vezes que eu jogar, beleza, é algo que eu não compreendo, é algo que eu não vou vencer, cadê a graça disso? Mas aí que tá, a graça tá a jornada de tu construir esse personagem, pode ser alguém crente ou alguém descrente, um cético, pode ser alguém com alguma convicção que vai ser quebrada, ou alguém completamente obcecado em descobrir a verdade, se existe alguma verdade. Então, pra mim, a experiência de jogar Call of Cthulhu, depois a gente pode discutir isso, mas supera 1 milhão de vezes a experiência de mestrar, talvez, porque acho que resolver mistérios é muito melhor do que ver mistérios sendo resolvidos. Cara, concordo contigo. Eu acho maneiro que no Call of Cthulhu, comparando com outros tipos de RPG, é um tipo de diversão diferente. O que o mestre tenta passar numa campanha de RPG medieval, assim, é uma sensação de conquista, de alegria pós inimigo derrotado, de ter salvado uma cidade, um reino, ou um mundo mesmo. O Call of Cthulhu, as sensações que te trazem a diversão ali no meio, muitas vezes vai ser tensão, medo, cenas que vão te dar medo só de você escutar o mestre narrando, ouvir uma trilha sonora que casa bem com o cenário ali na hora, conseguir resolver uma coisa que você e seus amigos estavam presos há muito tempo e na real era uma verdade muito foda e tudo mais. E esse tipo de coisa, sabe? Menos vitória, mais coisas que vão te deixando intrigado, assim, na história, que vão te divertindo. Uma das cenas que mais me marcaram, assim, quando a gente jogou, eram as primeira vez que eu tive contato, meu personagem teve contato com alguém que já tinha sofrido alguns efeitos da loucura aí por ter visto demais, digamos assim. E só o papo com esse cara me deixou com medo. Só o jeito que o Felipe narrou a conversa com o estranho me deixou, tipo assim, puta merda, olha o que tá vindo por aí, tá ligado? E eu senti um negócio muito louco que eu nunca tinha sentido jogando nenhum outro RPG. Esse pá mais divertido do que qualquer combate que eu já tenha jogado em D&D, tá ligado? Às vezes você não curte um D&D e tal, acha muito chato, não sei,
não é bem seu estilo, tenta um Call of Cthulhu, mano, que talvez seja mais sua vibe. E essa vibe do Call of Cthulhu, ela tá muito em alta recentemente, além, obviamente, do Nerdcast de RPG que eu já citei, também muito por causa do que o Sabit tem feito, né, com seus RPGs, que não são Call of Cthulhu, é um universo próprio dele, mas tem muito essa pegada de investigação, questões paranormais. Com certeza é muito inspirado em Call of Cthulhu. Sim, é muito inspirado nessa vibe Lovecraftiana, só que mais, eu diria que é mais sobrenatural, aquela série, tá ligado? O sobrenatural no começo lá, quando era pseudo-terror. Mas aproveitando a deixa do Gabi, vamos falar então, talvez, daquilo que a gente mais queira falar e conversar, que é da campanha de Call of Cthulhu que a gente jogou durante 2 anos. 2 longuíssimos anos. Então, geralmente as campanhas de Cthulhu são muito curtas. Às vezes one-shots, às vezes 3 campanhas, assim. E elas nunca se alongam muito, porque basicamente os personagens morrem muito rápido. Ou ficam loucos muito rápido. E o Felipe escreveu a história de um jeito que era pra ser mais longa mesmo, mas também foi muito atípica, porque a gente acabou se alongando também, ainda mais do que já era uma história grande, a gente se alongou por certos motivos na história, e a gente também tinha uma frequência meio quebrada. Poucas vezes a gente conseguiu jogar semanalmente, né? Tipo assim, a gente sempre dava, às vezes, longos períodos de espera. Tem vezes que a gente ficou meses sem jogar, velho. Sim, nunca foi tanto tempo, mas também a gente não conseguiu uma frequência muito boa. Mas foi, tipo, muitas sessões, mas a gente conseguiu terminar, mas demorou muito. Uma coisa que eu queria comentar sobre essa questão da frequência que o Gabi falou, né? Por conta dessa frequência, na verdade, eu culpado principalmente, né? Porque na época eu tava fazendo faculdade. Se não fosse a minha faculdade e ter atrapalhado a frequência do jogo, não teria ido pro final que foi. E eu tinha combinado com o Felipe, né? Como eu tava estudando de noite e o dia de aula online, né, não batia com o dia do jogo, né? Que o resto do grupo podia, eu falei com o Felipe, dá um jeito de matar o meu personagem para não atrapalhar o fluxo da campanha, né? Sim, sim. Aí quando der, eu acompanho pelo... só ouvindo, né? Que era no horário que eu tava voltando pra minha casa, né? Que a gente jogava de noite. Aí nisso, o meu personagem, né? Ele não morreu. Ele se entregou completamente pra insanidade. E por conta disso, né? Acho que assim, pelo que eu vi de finais de campanhas de Cthulhu, foi um dos melhores finais possíveis. Deu bosta, mas deu bom ao mesmo tempo, Foi saca? muito foda. O Doug foi desses, né, que viu tanta coisa que um ser humano não podia ver, só que mesmo assim a mente dele era uma mente de um cara, era uma mente muito forte. O personagem dele era um psicólogo, tá ligado? Então, em vez dele quebrar completamente, ele começou a entender da forma dele, né, tudo aquela insanidade que ele tava absorvendo ali, toda aquela loucura, e ele adquiriu poderes, tá ligado? Tipo, só quebrei o jogo. Doug, o seu personagem ele descobriu que a verdade é uma prisão. A loucura oferece a verdadeira liberdade. Olha aí. Mas falando de origem e verdade e conceitos, vamos deixar um pouco o Felipe falar aí. Cara, como, onde, de onde é que tu copiou, de quem tu plagiou essa história incrível que tu mestrou pra gente? Foi pica, mano. Cara, só vou começar bem rápido aqui, mas meu primeiro contato jogando Call of Cthulhu foi depois de eu assistir uma campanha do pessoal do PNP. Pra mim, assim, eu já conhecia Lovecraft, mas não tinha noção do RPG Call of Cthulhu. E daí, quando eu vi essa campanha no PNP, os caras jogando, eu achei animal e corri atrás de mestrar. Aí eu comprei o livro Call of Cthulhu, D20, e comprei o Rastros de Cthulhu, que também eu vi no YouTube, e pra mim eu falei, vou começar a mestrar com esse. Mestrei uma campanha, pra mim foi incrível, foi uma experiência totalmente fora de D&D, Vampiro, Forgotten Realms, GURPS, qualquer RPG que eu já tinha jogado, e foi uma campanha presencial, que eu e uns amigos jogamos à noite, cara, e era sinistro. Na hora de dormir, dava um puta cagaço. Eu, como mestre, sei lá, eu ficava meio cagalhado, e foi muito bacana. E detalhe, toda vez que a gente jogava, de noite, chovia, fazia tempestade. Então a campanha foi muito bem abençoada pelos outros deuses. Nossa, imagina, acender umas velas. Cara, a gente jogava nesse naipe, eu colocava som ambiente atmosférico de fundo Aham. e era jogo a noite inteira, cara. Caralho. Nossa,
RPG. Era muito foda. Aí depois dessa eu falei, mano, quero mestrar mais uma. E dessa vez eu quero mestrar um Rastros de Cthulhu. E planejei essa campanha. E daí eu comecei a ler, peguei uns livros Lovecraft, fui lendo. Eu me inspirei muito num livro dele que é A Sombra Vinda do Tempo. E, cara, dessa época eu lembro que eu tava muito viciado em Bloodborne. Tava pilhado, eu tinha acabado de pegar o game, tava jogando muito, achando Bloodborne um Dark Souls 1000 vezes melhorado. Até que o jogo dá uma reviravolta e daquele medieval, daquele Rack and Slash convencional, ele puxa aquele tom de horror cósmico que pra mim eu falei, não, é isso. Eu quero mestrar um RPG de futuro com Bloodborne e A Sombra Vinda do Tempo. E foi aí que eu misturei as duas coisas e saiu esse Frankenstein, que foi o nosso Eclipse de Sanidade. Onde eu coloquei Bloodborne e A Sombra Vinda do Tempo e mestrei pra vocês ferrarem um pouco. E olha, em 6, quase 7 anos que eu jogo RPG, eu comecei crianção ainda, comecei sozinho aí, navegando nas interwebs, eu chamei uns mano pra ensinar, eu tive que ensinar, eu nem sabia direito, ensinei os mano a jogar e tal, fui jogando e tive muita experiência no decorrer dos anos, eu joguei com um monte de mesa aleatória da net, eu joguei com outras mesas da minha cidade presencial, tive minha mesa presencial por muito tempo, muito fixa, semanal e tudo mais. E, cara, em 6 anos jogando RPG, a história do Felipe foi de longe a melhor que eu já joguei. Sem brincadeira nenhuma. Ah, mano. E, cara, que ótimo que ela foi grande, tá ligado? Que ela foi uma típica. Eu queria conhecer Call of Duty, nunca tinha jogado. Eu descobri, assim, o Felipe no Facebook, como a gente já contou 1 milhão de vezes. E eu falei, né, eu quero jogar. E aí tinha vaga, e aí a gente começou, né? Então, mano, não esperava, tá ligado? Que fosse ser tão bom e que fosse durar tanto, que ia render um grupo duradouro e que a gente já jogou até mais de uma campanha. Porra, cara. Gerou esse podcast, velho. Só isso. E vai gerar muito mais coisa ainda. Muito mais coisa. Nossa campanha de Star Wars tá mais próxima do que nunca. E o cara, ele promete a cada 4 anos, né? O Gabi Político. É. Vai rolar. Vai rolar. A ficha tá pronta, tem mó tempo, eu sempre dou notícia. A cada 4 anos da notícia. Tá rolando. Que isso, a última vez que eu dei notícia foi há 1 mês, por aí. Eu dou uma sumida, mas eu tô sempre por aí. Tô sempre por aí. Mas, pô, cara, a história do que o Felipe montou realmente, cara, fora de série. E eu acho legal os momentos, porque eu acho que no final, RPG, não importa o cenário, a campanha, o que aparece, ele tá muito nos momentos. Sim. São momentos chaves, momentos que marcam. E, cara, são vários. A gente podia passar 2 horas aqui falando de momentos que marcaram no RPG, mas eu vou pedir pra que cada um mencione um, pra gente, além de falar deles, também exemplificar pro ouvinte como é que é essa temática do RPG. E eu vou começar aqui falando que pra mim é um dos momentos mais incríveis que eu já vivi como personagem numa campanha de RPG, que foi, dando um contexto bem breve, a gente foi pra um lugar, aí na volta desse lugar, a gente acabou caindo numa espécie de loop temporal. Como assim? A gente chegava nesse lugar, passava um tempo, acontecia algumas coisas, todo mundo morria e de repente a gente tava de novo chegando no lugar. Ou seja, a gente tava preso nesse loop e isso aconteceu várias vezes. E a pior parte disso, que o Felipe, ele foi genial nisso, é que toda vez que a gente voltava, a gente não lembrava de nada. Cara, isso era muito agoniante, porque tu sabia o que estava acontecendo, só que tu tinha que pensar em outras formas de resolver isso, sem que fosse necessariamente usando as informações que tu tinha. Então foi um exercício mental de tentar resolver o problema muito incrível, assim. É tenso, é nervoso, te deixa ansioso. Até que aí a gente tinha uma adaga lá que era meio milenar, assim. E aí, tipo, eu aproveitei que eu tava com essa adaga, meu personagem tava com essa adaga. Eu falei, Felipe, eu quero balançar essa adaga na minha frente. E o Felipe, beleza. Felipe, eu percebo alguma coisa? Ele falou, cara, quando tu passa a lâmina na tua frente, tu percebe o ar se curvando, como se estivesse passando a lâmina dentro d'água. Aí eu falei, beleza. Mestre, eu quero cortar o ar com a lâmina. E isso, imagina, um momento de ação, 1 milhão de coisas acontecendo. E aí ele fala, beleza, tu corta o ar e tu abre uma fenda no meio do espaço. E eu falo, beleza, eu quero entrar nessa fenda. E aí, 1 milhão de coisas acontecendo, eu sou o único que consegue entrar, os outros 3 morrem, e aí, de repente, todo mundo acorda de novo. Só que, algo diferente, o Felipe me chama pra um canto, que no caso no Discord é uma outra sala, e ele fala só pra mim, tu lembra de tudo. E ele acaba a sessão aí! Porra, mano. Eu me lembro muito disso. Cara, tinha umas sessões que terminava com uns cliffhanger muito desgraçados. E é essa sensação, porque, tipo, o meu personagem é o único que tinha as informações
informações. Só que como que eu ia passar essas informações pro resto do grupo sem parecer um lunático? Geral preso no sonho, só o cast no mundo acordado. Isso sem contar outras coisas, envolvendo viagem no tempo. No final, assim, basicamente eu tive que interpretar 2 personagens que eram o meu personagem em momentos diferentes do tempo ao mesmo tempo. Isso é só a ponta do iceberg do que foi vindo acontecendo depois. Só que de momento, assim, eu lembro muito dessa cena. O Felipe falando pra mim, tu lembra de tudo. E aí a gente volta pro canal de voz que tá todo mundo e ele fala, beleza, encerramos aqui a sessão hoje. E eu fico, o que eu faço com isso? Lide com isso. E era muito foda esse negócio de um cara saber o que os outros não sabiam, porque a gente optou, o Felipe até perguntou e tal, né? A gente optou por o que os nossos personagens não sabia, se possível a gente também não ia saber. Então a gente criou aí essa mecânica de ficar em sala separada. Então, se o Felipe tinha que mestrar alguma coisa que só tal pessoa tem que saber, os dois se isolavam lá nessa salinha, conversavam o que tinham que conversar, e os outros ficavam lá batendo papo furado até eles voltarem. E tipo, isso dava essa sensação, essa imersão muito foda da gente tá tão perdido quanto os personagens, às Não, vezes. isso contribuía demais. Eu recomendo pra todo mundo, seja qualquer RPG, online ou presencial, usa esse artifício de ter vezes que a informação é específica pra alguns personagens. Porque primeiro, tu tem esse tipo de situação que é incrível, que só um personagem tem informação, e também tu torna todas as interações mais divertidas, porque às vezes um personagem tem informação, só que dependendo do contexto ele pode não querer revelar ou mentir, e os outros personagens não sabem, porque o mestre só falou pro cara que soube, que ouviu falar, que descobriu, que percebeu. Sim, mano. E aí, tipo, a surpresa tanto dos personagens quanto dos jogadores é em tempo real ali, quando eles descobrem essa informação. E também quebra qualquer tipo de metagame que podia ter acontecido. Exato. Cara, a cena que mais me marcou, inclusive deu até um puta do arrepio. Vocês lembram da frase "está na hora de despertar"? Ai, caralho. Nosso antagonista. Quando o negócio pegou, assim, de jeito, tá ligado? Quando o Simon se rebela geral pra todo mundo saber. Tava lá o pessoal de boa, né? Fazendo sua investigação. Cara, a gente tava num percurso, a gente tava, tipo, investido, tava todo mundo um por todos, todos por um, e a gente chega lá em cima, no final, sabe, no momento em que todo mundo tava, beleza, vamos conseguir. E detalhe, o Felipe me mandou no Discord o encantamento inteiro, e eu conjurei esse encantamento inteiro durante o jogo. E o Cash ela falou, pera, eu vou atirar nele. Não, quando ele começou a fazer o encantamento, eu falei, mano, eu vou atirar nele. E aí eu, tipo, eu não me lembro o que aconteceu, que não deu pra eu atirar, só que, tipo, mano, tem que agir, não dá pra simplesmente deixar o cara com o Necronômico na mão lendo esse troço. Não, mas eu não tava com o Necronômico, tava? Sim, aquele era um necronômico. Ah, tá. Nossa, isso me fez lembrar mais uma cena marcante. Puta merda. Cara, pra mim essa foi a principal que deu até arrepio na hora, tá ligado? Como se o negócio realmente estivesse acontecendo mesmo. E nossa, foi muito foda. Foi o plot twist. Baita plot. Bom, uma cena muito foda que eu lembro que aconteceu com nós 4 e foi mais uma cena de ação, assim. Cara, só agora que eu percebi, agora que o Gabi falou nós 4, gente, o RPG, ele era constituído de 4 jogadores e um mestre. Existe um 4 jogador, nosso querido Otto, abraço Otto, se estiver ouvindo, que ele não participa dos podcasts, mas ele joga RPG com a gente. Yes. Então, uma cena que eu lembro que envolvia nossos 4 jogadores, que era uma cena muito ação, uma cena que foi muito tensa, que a gente tava na Inglaterra e a gente tava investigando uma vila abandonada, que até então a gente achava que estava abandonada, e na real ela tava cheia de cultista muito louco, possuidaço, assim, e tava de noite, e essa vila era meio perto de um pântano numa ilha, não sei exatamente onde era o contexto da parada, mas tinha uns matagais em volta, e umas casinhas muito velhas, e a gente tinha que atravessar essa cidade, essa mini vila, assim, pra gente poder voltar pros nossos barcos, pros nossos confrades lá, os marinheiros que trouxeram a gente. Sim, porque depois
depois que o Simon nos traiu, né, Doug? A gente ficou à própria sorte na floresta. Sim. Então, eu, que era o Fossway, Edward Fossway, o Cast, que era o Edward Thompson, e o Otto, que era o Thomas White, tava os três perdidos ali, a gente sabia que tinha que atravessar a cidade, e ela tava lotada de cultista, e junto não ia dar pra passar, alguém ia perceber, e cada um decidiu ir por um caminho diferente, então, tipo, cada um foi por um lado, um tentou atravessar os matagais, o outro foi tentando ir pelos esgotos, assim, pelas trincheiras da cidade, eu tentei ir pelos telhados das casas, e a gente foi atravessando pouco a pouco, bem furtivo mesmo, e eu acho que deu uma merda diferente pra cada um aquele dia. Cara, você conseguiu passar de boa? É, quando eu peguei a adaga, que foi aí que eu consegui a adaga dentro dessa vila, Uhum. ela meio que mudou de tempo, assim, ela ficou velhíssima, não tinha mais ninguém, e aí eu fiquei esperando no portão, até que do nada vocês saíram, assim. Então, pra mim foi muito diferente, pro Thomas também, se eu não me engano, o Thomas teve um atrito com uma senhora cultista, deixou ele levemente O traumatizado. cara não gosta de mulher até hoje. Até hoje ele tem medo de mulher. E eu tive um contato com uma criatura sobrenatural que eu já tinha trauma por causa de uns acontecimentos. Saudade do cão de Tindalus. Totó de Tíndalo. Aí, cara, eu já tinha tido contato com esse maldito cachorro preto que saía das fendas, saía do escuro. E eu sei que quando eu tava quase conseguindo atravessar, tava passando pelo matagal e eu comecei a ser perseguido por esses cachorros de novo. E o meu personagem tinha adquirido um trauma muito, muito sério com esses cachorros. Então foi uma fuga muito tensa. Os três conseguiram sair vivos, mas pelo menos 2 de nós ali quase que foi pro saco. Porra, foi uma cena muito, muito insana, cara. Foi, tipo, a gente tinha tudo pra morrer ali, cara, mas deu bom. Esse é um outro momento que eu acho marcante, porque eu pego a adaga e aí o Felipe fala, de repente tudo fica quieto. Eu, tipo, tá, eu saio da casa, que eu tava numa casa escondida, saio da casa. Cara, tu vê a vila, a mesma vila que tu viu, só que, tipo, 100 anos mais velha, tudo destruído, madeira podre e nenhuma alma viva. Você tá ligado que você roubou a adaga do sonho e a galera ficou procurando lá dentro, né? Não sei, eu só sei que eu fiquei esperando lá. É que eu não contei pra ninguém. Aquela adaga, ela transcendia os sonhos. Ela tava tanto no sonho quanto no mundo acordado. Então, você tirou ela do sonho, o cara que guardava ela, ele viu que ela sumiu e começou a procurar ela. Foi por isso que os cães foram invocados e ferrou o Gá. Porra, cara. Ladrão. Agora faz sentido. Então, cara, essa cena eu gostei demais dela por causa disso. Porque foi bacana. Vocês tinham acabado de ter sido ferrados, entubados pelo Simon, certo? Vocês caíram na merda dessa vila, foram aprisionados e pra fugir tiveram que fazer toda essa passada por esse vilarejo. E vocês não sabiam que já estavam num sonho, que, para os ouvintes aqui, o sonho era uma dimensão inserida no mundo real, que só alguns conseguiam entrar, mas eles estavam presos lá. O Cast, ou o Thompson, quando ele pegou a adaga, ele saiu e o resto do pessoal ficou lá. E eles tinham que chegar até o fim da cidade para conseguir sair dessa outra dimensão no mundo real. Não, mas isso o meu personagem não sabia, não fazia ideia. Não, você não tinha ideia ainda. Eu saí da vila assim, pensando, tá, mas o que tá acontecendo? E aí, do nada, eu tô parado pensando no que eu posso fazer e de repente brota, assim, do chão. Alguém dropa um fóssil e um white no chão, assim, bum. Cara, de todas as cenas que eu poderia citar, e tiveram muitas, uma que eu gostei muito foi vocês no sanatório, com o Simon e o Vanakut ferrando vocês. Cara, essa da vila também, todo o percurso da Inglaterra e até a investigação na biblioteca depois de volta a Nova York, mas eu tenho que mencionar o final, porque o final pra mim foi surpreendente, cara. Foi uma desconstrução, um desligamento de personagem que eu não imaginava que ia acontecer. Por causa que eu, como mestre, eu vou falar, eu tinha chutado, apostado nos finais que os personagens iam escolher. Do Cast, que era um personagem mais cético, mais personagem tipo, não, as coisas são assim e tal, eu falei, o final dele vai ser esse. O personagem do Doug, eu falei, eu tenho certeza que o final dele vai ser esse. O do Fossway seria um, o do White eu também seria. Eu falei, cara, tá pronto os finais. Quando realmente chegou, foi assim, uma quebra. Foi totalmente diferente do que eu pensei que ia acontecer. Ainda mais pela cena de vocês tentando fazer todo aquele ritual, com tudo aquilo acontecendo, o retorno do Simon pra ajudar vocês, o que, cara, eu achei animal. Vocês tendo que se unir pra refazer tudo, e no finalzinho, quando tá
tudo quase pronto, o cast vai e rola aquela falha crítica que eu acho que vocês lembram, que ele não conseguiu terminar o desenho. Rola um D1. Você só tinha um objetivo. Você só tinha uma coisa pra fazer. Você falhou. Foi um momento marcante, de fato. Foi. Vocês lembram, o Otto tinha perdido as 2 pernas porque tinha sido atacado, tava vindo se arrastando, alguém só tava puxando ele. Cara, eu adorei, assim, essa parte toda de vocês na mansão, tendo que voltar, tendo toda a revelação por causa que vocês demoraram pra descobrir quem era realmente o pé no saco do cultista. Mas essa e muitas outras histórias, eu acho que chegou a hora, assim, da revelação. Pra vocês que estão ouvindo, gente, a gente leva o podcast muito no hobby. Não estamos estipulando data, não vamos ter uma meta. Não mesmo. Só que a gente pretende fazer eventualmente pegar todas essas histórias, toda essa trama super, hiper, mega bem trabalhada que o Felipe fez, e a gente pretende fazer uma transmídia. A gente pensou em talvez regravar tudo, fazer um audiodrama lá no Nerdcast, só que, cara, não ia ficar legal, a gente não ia atuar bem, assim, então a gente pensou que, respeitando o lore de Lovecraft, o jeito mais fidedigno que a gente tem pra contar essa história pra vocês, de deixar ela marcada e registrada para a eternidade, seria assim através de um livro que está em estágios de pré-produção, que a gente pretende fazer contando toda essa trama, todos esses personagens, todas essas reviravoltas e esse final, que vai sair um dia. Um dia. A gente acha tão boa essa história que a gente, eu principalmente, de cara, isso tem que passar por alguma coisa. A gente tem que divulgar isso aqui que a gente fez, que a gente jogou e que a gente amou de alguma forma. E acho que pra passar tudo que a gente quer, o tão boa que foi essa história, tão longa, digamos assim, pra um RPG, o melhor caminho possível e mais, digamos assim, acessível pra gente fazer seria um livro. Cara, vai dar uma história muito absurda. A história já é absurda, a história já tá pronta. A gente só precisa mesmo transformar ela de um jeito que vai ficar agradável de ler e vai passar as sensações que a gente quer passar. E a gente quer passar essa história pra todo mundo, porque realmente o Felipe mandou bem demais, né, criando essa porra. E, mano, eu tô muito animado mesmo com esse projeto e a gente tem grandes planos pra ele aí, se der certo. Até lá já vai ter dado tempo de você esquecer todos os spoilers aqui que a gente deu. E, mano, também, assim, foram 2 anos de RPG, então o que a gente contou aqui não dá 10% da história. Não chega nem perto. São muitas as cenas que eu poderia falar. Tem toda a trama da viagem no tempo, tem... Vocês não sabem nem quem são, como é que são os personagens. Fora que tem um dos melhores bromances jamais verão em outra história de Lovecraft. Olha esse cara, velho. Todo mundo, na verdade, vai tentar transformar esse livro em algo realmente foda, então a gente tem planos de realmente investir uma grana e futuramente transformar em algo muito brabo. E se der certo, né? Vai dar. Vai conseguir publicar e vai chegar até vocês um dia.